Olá! Hoje o assunto desse vídeo é sobre quais as dores que você está sentindo ao envelhecer. Quais os sintomas que você sente? O que te incomoda? Quais são os seus medos? Vamos conversar sobre isso? E quem sou eu para falar sobre isso com você? Meu nome é Carmen Rodrigues, sou enfermeira aposentada, atuei por 35 anos como enfermeira e nessa fase da vida eu comecei a entrar numa crise existencial. Se você tem 50 anos ou mais e está ouvindo esse vídeo, é com você que eu quero falar. Eu quero saber quais as dores de sentir que está envelhecendo. Se você está nessa fase da vida, que chamamos de envelhecência, você está percebendo que está próximo da aposentadoria, se já não estiver aposentada. Eu me aposentei aos 50 anos. Se você tem filhos, esses filhos estão crescendo, estão na fase de sair de casa, ou pelo menos deveriam estar saindo de casa, estão se formando. Se tudo correu bem, estão começando a ter autonomia financeira. Talvez você ainda esteja casada ou não, ou esse relacionamento terminou ou não tem mais sentido. Você talvez esteja preocupada com o que você vai fazer nos próximos anos. A tão sonhada aposentadoria chegou. E agora? Agora você descobre que você tem mais 20 ou 30 anos para viver com muita energia, muita disposição, mas com muito medo de adoecer, com muito medo desse envelhecimento. As pessoas começaram a te chamar de senhora, você começa a ter direito a credencial de idoso, as pessoas começam a deixar você passar na frente na fila, porque você já está idosa. Isso tudo aconteceu comigo. Eu ainda trabalhava como enfermeira aos 50 anos, me aposentei. Nesse mesmo ano, meus dois pais faleceram. Eles eram pessoas que dependiam muito de mim nos últimos 4 ou 5 anos da vida deles e faleceram. Meus 3 filhos ficaram adultos, se formaram, saíram de casa. Eu estava divorciada, não queria mais continuar trabalhando na enfermagem, mas não sabia o que fazer, não sabia fazer outra coisa. E aí eu comecei uma busca enorme. Então eu quero saber o que aconteceu com você nessa fase da vida. Nós aqui atendemos muitas pessoas com crises existenciais parecidas com a que eu passei. Saber o que fazer a partir de agora, que trabalhou a vida inteira cuidando de outras pessoas, servindo outras pessoas, atendendo os desejos ou do chefe, ou do marido, do companheiro, ou saindo e entrando de relacionamentos tóxicos, na necessidade de ser amada, de ser querida. Talvez hoje se reconheça como uma dependente afetiva, não tendo autonomia afetiva. Talvez veja pessoas da sua idade, um pouco mais velhas, adoecendo, reclamando de dores, reclamando da situação financeira. Você se preparou para envelhecer? Se preparou fisicamente, cuidando da sua saúde? Se preparou emocionalmente para essa fase de voltar a ficar sozinha consigo mesma? Em algum momento da sua vida você esteve sozinha? É bem provável que não. É bem provável que você tenha saído da casa dos seus pais para se casar. É bem provável que mesmo que não esteja casada até essa fase, que esteja vivendo com filhos, ou tenha vivido com os filhos até pouco tempo, rodeada dos colegas de trabalho, cheia, imersa em muitos compromissos, metas e objetivos de trabalho, que era para agradar sempre o seu chefe. E agora? E agora? E agora que você está sozinha? Que não tem mais a compromisso com esse trabalho, que não tem mais os filhos que precisam de você, marido talvez não dependa mais tanto de você,
não tem mais seus pais para cuidar, como foi o meu caso. E agora, o que fazer? Qual é o propósito da sua vida? Aonde isso dói em você? Como encontrar um novo sentido para a vida agora que você está você com você mesma? Você tem autonomia emocional? Você tem autonomia financeira? O que você sonhava para essa fase da sua vida? Você sonhava em visitar vários lugares, conhecer lugares diferentes, talvez dentro do próprio Brasil ou fora? Você sonhava em estar usufruindo mais da aposentadoria, podendo ir para a praia, podendo morar num lugar melhor? Só que isso tudo é muito bom, mas exige um planejamento. E se você não se planejou e aposentou com um salário reduzido, se vendo impossibilitado de fazer tudo o que você sonhava fazer quando se aposentasse? Eu, por exemplo, sonhava em morar numa chacrinha próximo daqui da cidade onde eu moro, de Campinas, com espaço para os filhos virem sempre que quisessem, trazerem os filhos deles, piscina, um campinho de futebol. Só que quando eu me aposentei, primeiro, as minhas prioridades tinham mudado. Eu não queria mais estar rodeada de gente o tempo todo. O valor da minha aposentadoria não me permitiria ter uma vida tranquila, sossegada, num espaço assim. Eu planejava viajar, conhecer muitos lugares no mundo, como com aquele valor? E com a mentalidade que eu tinha na época, que era uma mentalidade de escassez, de que o dinheiro era difícil, de que eu não ia ganhar nunca muito dinheiro, que eu nunca ia poder usufruir de tudo que eu tinha pensado. E aí, o que fazer? Por onde sair? O que dói em você hoje? E as preocupações com a saúde? Nessa fase da vida, começamos a perder massa muscular, massa óssea, começamos a diminuir a flexibilidade nas articulações. Hoje sabemos, é comum a todo mundo essa informação, de que devemos cuidar da nossa saúde física, fazendo exercícios, ter uma boa alimentação, boa qualidade do sono, redução do estresse. Eu, como enfermeira, eu tinha consciência disso e comecei a fazer tudo isso aos 45 anos, antes de me aposentar. Só que eu cheguei aos 50, eu até estava com uma qualidade de saúde física boa, eu não tinha dor em lugar nenhum, eu ouvia muitas pessoas até mais novas que eu queixando de dor aqui, dor ali, indisposição, cansaço, eu não sentia isso. Mas eu também não sentia paz emocional. Eu estava ansiosa, preocupada com a escassez, com o valor que eu tinha me aposentado, com a energia que eu tinha para trabalhar. Eu me sentia no auge da minha produtividade, mas eu sentia na minha alma que era algo diferente que eu tinha que fazer. Não era mais a enfermagem, eu realizei todos os meus sonhos dentro da enfermagem. Atuei na assistência, atuei em hospitais de ponta, dei palestras no Brasil inteiro e fora do Brasil, me especializei, fiz meu mestrado, atuei na educação, atuei na gestão. Eu fiz tudo que eu planejei dentro da enfermagem, mas eu sentia que eu queria viver algo diferente nesta vida. Eu estava com 50 anos, 50 e pouquinhos anos. Falei, gente, eu vou viver mais 30 anos fazendo o quê? Aquele sonho de ficar numa rede, esperando os filhos chegarem, numa chacrinha, ou numa casa na praia, que era um outro sonho, não existia mais e nem era possível. Então eu comecei uma busca para dentro de mim mesma, conversando com uns, conversando com outros, o que fazer.
Fui fazer um curso de programação neurolinguística, daí fui para curso de coaching, emendei em outro curso de coaching, fiz curso de meditação, comecei a meditar. E vai uma coisa, você vai entrando no fluxo do universo. Consegui me desligar do hospital da maneira mais incrível e inimaginável que eu pensei. Em uma semana, o meu cargo que eu tinha na época deixou de existir. Eu fui desligada do hospital, recebi todo o que era de meu direito. Isso me permitiu começar a atender como coach, continuar estudando. No mesmo ano nasceu minha primeira neta. Olha como o universo vai agindo, E eu queria muito, quando eu tivesse neta, ter tempo disponível para isso. Comecei a fazer a minha agenda, ter outras prioridades. Aí eu conheci o Reiki. Hoje eu sou reikiana nível 3. Junto com o Reiki eu conheci o Ho'oponopono, que foi um divisor de águas em minha vida. E tudo isso era um degrauzinho de cada vez que eu ia subindo na escala do autoconhecimento. Descobri a física quântica, descobri a neurociência, descobri a terapia vibracional e que o universo tinha infinitas possibilidades e que eu era uma co-criadora. Descobri a hipnose ericksoniana. Descobri a psicologia positiva. Quando enfermeira, nada disso passava pela minha cabeça. Nada disso. Eu sempre estudei muito, sempre fui muito dedicada, mas sempre nessa área do positivismo cartesiana, de cuidar de todo mundo, menos de mim. Eu não era prioridade na minha vida. Eu comecei a perceber nessa jornada do autoconhecimento que eu era importante, que eu vinha em primeiro lugar. E que ao sair do lugar de cuidadora de todo mundo, de querer controlar a vida de todo mundo, porque no fundo eu era uma controladora, eu comecei a me libertar. Achei o meu lugar no mundo. Meu lugar de filha, segunda filha e não de primogênita que eu achava que era. Deixei de ser mãe dos meus irmãos. Deixei de querer controlar a vida dos meus filhos que já eram adultos e achar que eu sabia o que era melhor para eles. Comecei a adorar ficar sozinha na minha casa. Adorar a Carmen que eu estava conhecendo, a me amar, a me respeitar, a me perdoar por todas as falhas do passado. Conheci a constelação sistêmica, que foi um outro divisor de águas em minha vida. A psicanálise. E todas essas formações foram acontecendo naturalmente no fluxo do universo. Descobri, e estou descobrindo cada dia que eu posso me curar. Descobri que eu investia na doença e não na saúde. Descobri, dentro da psicossomática, que a doença está a serviço da saúde. E com isso, há muitos anos eu não adoeço e não tomo mais nenhum remédio. E isso foi fazendo tanto sentido e cada vez atendendo mais pessoas, ajudando mais e mais pessoas a se transformarem, a se curarem. E cada vez que eu me curava, eu mais me potencializava para ajudar mais pessoas a transformarem suas vidas. E aquela transformação que estava acontecendo na minha vida depois dos 50, a partir de olhar para aquelas dores, para os sintomas que eu estava apresentando naquele momento, é que foi possível eu estar aqui hoje falando com você. E é por isso que eu te pergunto, quais as suas dores? Quais os seus sintomas? Quais os seus medos? Eu tinha muito medo da escassez, medo do que ia fazer sozinha, sem cuidar de ninguém, sem ter ninguém para cuidar. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, para lhe oferecer um treinamento. Estou te convidando para um treinamento
gratuitos, 100% gratuito, online e ao vivo, no dia 30 de novembro, às 20 horas, onde eu vou lhe contar mais da minha história e vou lhe ensinar tudo que eu aprendi sobre como envelhecer com saúde. E vou lhe ensinar quais são os pilares, os 3 principais pilares que eu descobri, além desses que eu já fazia e que todo mundo sabe, né? Mas que não eram suficientes para eu ter essa qualidade de vida que eu tenho hoje, essa leveza, esse equilíbrio, essa paz interior. Eu vou lhe ensinar isso, te mostrar muitas pesquisas, como você alcançar esse estágio basal de felicidade, de paz e de equilíbrio que eu venho alcançando todos os dias na minha vida. Nós da Canguru juntamos todas essas ciências que eu venho estudando todo esse tempo e não paro de estudar, numa metodologia própria. E nós vamos lhe passar isso nesse treinamento. Então, para você se inscrever, basta você clicar nesse link abaixo da bio, aí na minha página, se cadastrar e se inscrever para o treinamento Longevidade com Propósito, no dia 30 de novembro, às 20 horas, totalmente gratuito, online e ao vivo. Vai pensando sobre quais são suas dores, seus medos, seus sintomas e vamos conversar sobre isso? Dia 30/11, link na bio, às 20 horas, online, gratuito e ao vivo. Um grande beijo, nos vemos lá.